Bom, já tivemos um spoiler ali, mas vamos agora chamar oficialmente o professor da área da Escola de Direito, o professor César Eduardo Lavoura Romão. Por gentileza, professor, venha ao palco. Trouxe a equipe de juristas também junto. Olá, boa noite. Primeiramente quero agradecer à FMU e toda a diretoria pelo reconhecimento desse projeto, que tem várias inspirações. E eu vou trabalhar em dois aspectos. Primeiro a monitoria e depois o caso simulado e o julgamento pelo Tribunal do Júri. A monitoria na minha vida foi o que me trouxe para a docência. E este caso simulado, ele foi construído com uma equipe de monitores e eu pedi que gentilmente hoje André e o Pedro também colaborassem nos relatos dessa construção. Mas eu não poderia falar de monitoria sem trazer à memória o que aconteceu comigo, a minha jornada como aluno da FMU, que lá no ano de 2003, nesse evento, essa iniciativa do Diretório 11 de setembro, que é o prêmio acadêmico, reconhecia os alunos que tinham melhor desempenho nas notas. Fica aí a dica para a gente retomar esse projeto que engajava bastante os alunos. Eu já me dedicava ali, em 2003 ganhei o prêmio, 2002 eu já tinha muito entusiasmo pelo direito penal, já me envolvia com essa matéria. E aí, dentre as atividades do DA, dentre as atividades que eu desenvolvia na faculdade, essa foto ilustra bastante para mim, que tem um professor que olhou para mim e identificou um aluno entusiasmado, um aluno que tinha muita energia, que queria fazer muitas coisas e que não cabia numa caixinha, não é? E esse professor que está ali olhando para mim é o professor Ivan Carlos de Araújo. Professor Ivan, quero aqui registrar minha gratidão por todo o acolhimento, por ter dedicado tantos anos de trabalho para a minha formação. Eu fui o primeiro monitor do professor Ivan e fui o aluno mais resistente em deixá-lo. Nós trabalhamos 20 anos juntos, não é? E continuamos ainda aqui na faculdade. O Ivan, que me acompanhou na formatura, no casamento, Ivan e Amélia, meus padrinhos de casamento. Sou casado, minha esposa está ali atrás. Ela é formada pela concorrente, não é? Mas é a advogada que eu conheci no Instituto dos Advogados. E eu fui para o IASP recomendado pelo professor Paulo Casseb, professor aqui da casa. Então vejo como a FMU permeia todas as minhas paixões, não é? E através da monitoria também com Denise Guedes, que foi minha aluna, foi minha monitora, nós fundamos esta ONG em movimento. Inclusive é um projeto social que atua pela inclusão de pessoas com deficiência. Vejam a monitoria com Denise e outros sendo um apoio para a realização de outros projetos. Um dos voluntários dessa ONG atualmente, que é o Luiz Felipe, que está aqui conosco também, ele comentou comigo: professor, eu quero trazer um projeto de um podcast informativo, um podcast que vai entrevistar professores e levar informação
para a área do direito e para a sociedade em geral. Eu falei, bom, isso dá um bom projeto de monitoria. Luiz, vem caminhar comigo e estamos juntos aí. Esse podcast tem que sair, não é? Já conversei com o professor Militão, já conversei com a professora Carminha e já começamos a movimentar. Tudo isso porque eu sou um entusiasta da monitoria, né? E foi a monitoria que permitiu a realização desse projeto. Qual é esse projeto? A construção de um caso concreto. E o professor Cauê, em várias reuniões, fala assim, nós temos que sair da abstração. O aluno tem que ir para o concreto. Então eu ressuscitei os autos de processo, não é? Para quê? Para criar, óbvio que a gente usa uma plataforma digital, coloca isso de maneira eletrônica, mas também em sala de aula o trabalho circula de maneira física. E aí simulamos um processo. E o Pedro vai falar um pouquinho dessa dinâmica e contar um pouco da participação dele. Boa noite, professores. Queria inicialmente agradecer, né, em nome dos monitores, o voto de confiança. A gente está aqui, eu sei que hoje é um evento de professores, então a gente está meio que infiltrado aqui, mas queria agradecer novamente ao voto de confiança. Eu acho que grande parte do sucesso desse projeto vem dessa abertura que o senhor dá para a gente de poder, enfim, dar ideias e fazer com que a roda gire, né? Por que eu acho que esse projeto teve muito sucesso e tem tudo para continuar tendo muito sucesso na graduação de Direito? Justamente por conta do protagonismo, né? O projeto é um grande convite para que o aluno saia da abstração dos artigos, daquilo que ele aprende na teoria, e venha para a prática e venha a sentar na cadeira daquela que vai ser a função dele quando formado, né? Seja delegado, seja advogado, seja promotor. A gente passa por todas as etapas ao longo do semestre e a gente é convidado a fazer com que aquilo que a gente aprenda se torne nossas ferramentas, né? Para, enfim, produzir peças e trazer para a prática aquilo que a gente aprende só na teoria. O semestre todo ele foi montado intencionalmente com pequenas etapas em que a gente ia trazendo a teoria vista em aula para a resolução de um problema. Então, quando a gente aprendeu inicialmente o que era um inquérito policial, o que era uma petição inicial, a gente também, ao final das aulas, era convidado a produzir essa peça, a trazer o nosso conhecimento aprendido em aula, mas também aprendido em casa, né? Nas nossas lições de casa, né? Para aprender, procurar exemplos daquilo exemplos reais, né? Do que era uma petição inicial, do que era uma contestação. E isso acho que animou, e eu vi muito dos meus colegas muito animados em fazer aquilo que nem sempre a gente tem oportunidade só na teoria, né? Acho que a prática, pelo menos no direito, está muito voltada a estágios, a essas oportunidades extracurriculares, e aí nem todos os alunos têm a mesma oportunidade, né, de ver um processo real logo no começo da faculdade, nos primeiros semestres. Então, acho que esse convite é muito legal. E aí vem a introdução da inteligência artificial, né? O quanto isso, às vezes, acaba sendo um medo para os professores, o quanto acaba vindo como um problema, e eu acho que o professor foi muito, muito bem sucedido em trazer ele como uma solução, não necessariamente proibindo ou desestimulando o uso da inteligência artificial, mas trazendo para junto, para que seja um complemento. Então, tudo aquilo que era, em termos de criativo, né, como detalhes do que seria o caso fictício, a gente foi convidado a usar a inteligência artificial e trazer dentro dela detalhes ali, imagens, pedir para que a inteligência artificial enriquecesse a nossa história, né? A história fictícia criada pelos grupos, que foi muito bem sucedido. E aí, por fim, também o desenvolvimento da argumentação e oratória, né? Nada disso ficou só no papel. Todos os grupos eram convidados a vir à frente na sala e defender as teses criadas ali no projeto,
de novo, né, trazendo para a prática aquilo que vai ser o dia a dia do jurista, né? E na gamificação, o Pedro foi um que me procurou e falou assim: professor, a gente não consegue pegar casos jurídicos, criminais e colocar numa estrutura de gamificação para envolver as partes. Inclusive, ele até sugerindo, podemos convidar juristas externos para assessorar. Eu falei, calma, isso vai dar um projeto de monitoria. Nós vamos lá, nós vamos começar a estruturar dessa forma. E aí nós fizemos a votação, por meio de um forms. Conta um pouquinho dessa questão também, do julgamento e da votação. Foi muito bacana. O julgamento foi todo pensado para que todos participassem, né? Então, assim, não só necessariamente em grupos, cada grupo faz uma coisa, mas não, os integrantes de cada grupo também deveriam participar ali, todos tinham um pouquinho de tempo para defender oralmente as teses, e além disso, quem assistiu também participou. Nas 2 edições que a gente fez, a votação do júri foi feita pela plateia, através de um forms, que no presencial foi distribuído um QR Code e no virtual o link foi enviado. Então, aquela coisa, né? Tudo que na teoria foi criado, tudo que na prática foi defendido ali nas teses e nos debates, no fim virou um jogo, né? Virou uma competição na qual cada equipe trouxe os melhores argumentos e quem decidia quem ganhou, né? Quem melhor argumentou era a plateia. Eu acho que isso foi sensacional porque engajou todo mundo, né? Não só quem veio para defender, quem veio para acusar, quem veio para julgar, mas também quem veio para assistir. E sobre essa questão da disputa, do engajamento, no semestre passado, como não tivemos a semana jurídica, porque algumas fotos, a primeira edição foi presencial, em novembro. A de maio, nós fizemos numa sexta-feira à noite, porque era o único momento que eu conseguia juntar os alunos da Vila Nova contra os alunos da Vila Mariana. Então, eu separei acusação e defesa, cada um numa posição, e aí numa sexta-feira à noite os alunos entraram para fazer a sustentação oral e a votação, participando desse julgamento online de 9 de maio. Em outubro, este aconteceu lá em Santo Amaro, no meio da semana jurídica, E na segunda-feira, durante a apresentação da professora Ana Balda, ela registrou, a onipresença do Caco, porque assim, ele está em todos os lugares e está acompanhando tudo, e lá no meio desse júri simulado, de repente chega o Caco e acaba a luz, E eu até falei, olha, é a sua energia que chegou aqui, porque ele está aí acompanhando tudo, e foi uma grande alegria para nós, e a Andréia também vai contar um pouco da experiência dela como aluna e como monitora. Boa noite a todos. Oi? Boa noite a todos, agora sim. A minha experiência foi incrível, assim como antes mesmo de eu entrar na faculdade, eu sempre tive o sonho de seguir na seara penal, de processo criminal. Então, eu não fiz força para gostar de outra coisa. Desde o início, eu foquei nisso e trabalhei isso em mim e trabalhei de uma maneira com que eu pudesse trazer isso cada vez mais para perto. E acredito que é assim que tem que ser mesmo, Agora, falando um pouquinho dos pressupostos, uma análise da redação. Eu aprendi muito, porque assim, eu saí da prática. Para mim foi um divisor de águas esse evento, que foi no 6º semestre, que eu estava, agora eu já estou no 8º. Então, assim, para mim foi um divisor de águas, porque até então eu não tinha ainda tido a sensação do que era efetivamente fazer aquilo, sabe? Na prática mesmo. Eu sabia, eu idealizava algo, eu sabia como que era, mas eu ainda não tinha praticado aquilo. Ainda, óbvio, que eu ainda estou no 8º semestre, ainda não pratiquei, mas eu pude tirar a roupagem de aluna, de uma aluna de teoria e colocar a roupagem da prática, sabe? E assim, foi
foi muito legal, porque eu pude concluir que realmente era aquilo que eu queria, que realmente é da maneira que tem que ser e é da maneira que eu quero que seja. Então, assim, foi muito interessante, enriqueceu muito o meu vocabulário como um todo, enriqueceu muito o meu conhecimento, porque eu sempre fui uma pessoa que, eu sempre fui muito tímida também, assim, eu travava na hora de falar em público, então eu sabia que isso era um problema para mim, que eu ia ter que superar isso, que não tinha jeito, não tem como você fazer uma coisa sem, como dizem, né, não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos, então eu ia ter que transpor essa barreira da timidez, e a oratória também para mim era um problema, então eu ia ter que trabalhar isso. E na vida do advogado é isso, são os dois pilares primordiais. Então, eu estou trabalhando isso diariamente em mim, mas isso foi muito importante, porque isso tirou de mim, sabe? Algo que eu ainda tinha um pouco de reserva, ali eu pude colocar tudo para fora. Eu não sabia como ia ser a princípio, mas fiz o que eu dei o meu melhor, fiz o que tinha que fazer, não fiquei ali, embora eu estivesse falando para várias pessoas, mas eu consegui, sabe? Então, eu efetivamente consegui. No projeto, a gente faz a separação em grupos, e no seu grupo só tinham mulheres. Meninas. Meninas. Isso. E aí vocês montaram uma banca de advocacia, não é? Específica, e até criaram um slogan, criaram um logotipo. A gente vestiu a camisa mesmo, a gente fez de uma maneira como se realmente fosse um escritório que realmente estivesse ali trabalhando. E o mais legal foi porque ali, naquele momento, eu fui a acusação, né? Então, eu acusei, eu experimentei a acusação naquele momento e depois, na monitoria, eu fiz a defesa. Então, eu experimentei os dois lados dessa moeda. Então, primeiro eu fui a acusação, não, assim, fiz de uma maneira que eu sabia o que eu deveria fazer e fiz, né, de uma maneira tanto que, o senhor me perdoe dizer, mas nós tiramos a maior nota, né, da sala, que foi o nosso trabalho, porque o professor viu que ali havia engajamento. A gente, às vezes, ficava até 11, meia-noite, eu com o pessoal no grupo, a gente discutindo o que ia colocar, o que estava... Uma fazia, outra revisava, outra revisava, outra revisava, e depois a última que dava a palavra final. Então, assim, a gente se debruçou, realmente, a gente se debruçou, e por isso que nós conseguimos ali a nota maior, porque nós demos o sangue naquilo ali. E eu acredito que tem que ser assim. Não é porque a gente está estudando e porque a gente ainda está na teoria que a gente vai fazer de qualquer jeito, porque lá na frente vai exigir da gente aquilo que a gente não colocar hoje. Então, a gente tem que colocar nossa energia nisso aqui hoje, para que lá na frente a gente saiba como fazer, efetivamente. Obrigado, Andréia. Vamos seguindo agradeço. Rapidamente, só para explicar, não é, um pouco mais detalhada a estrutura. Nós começamos com a narrativa de um caso, então a primeira parte do trabalho é para os alunos criarem um caso, sempre com a ajuda da inteligência artificial. Eu dou alguns parâmetros, tem que ser um acidente de trânsito, com uma suspeita de embriaguez, que houve morte, para discutir alguns conceitos jurídicos, distinção entre dolo e culpa, e possibilidade de prisão ou não. Aí eles vão para a criação de um inquérito policial, vão buscar modelos de peça ou criar peças, criar laudos. Vejam aí algumas imagens, e aqui tem muitas outras. Por quê? Porque eles me trazem 2 vias impressas, e aí eu mudo o grupo. O grupo que fez o inquérito, na outra semana vai pegar um outro caso, uma outra investigação, vai fazer uma acusação, eles me trazem, eu revezo, e aí vão analisar uma outra construção de um outro grupo, e esse processo vai seguindo os ritos, até chegar na decisão judicial, e depois, não é, nós fazemos com os melhores grupos, com os alunos mais engajados, esse julgamento simulado. E todas as etapas eu oriento a usar. Vai fazer a defesa? Põe os argumentos, submete a IA, faz os prompts, vendo se existe uma outra argumentação, o que pode ser trazido pela parte contrária, como oposição a essa tese, e eles vão sendo incentivados
a criar esse hábito de colocar os argumentos na inteligência artificial. E aí, tudo isso é feito para a N1, não é? Tem um engajamento, tem uma participação, porque vale 10 pontos, não é? E cada etapa, porque esse trabalho ele se 9 semanas, cada etapa eu faço uma atribuição de nota. Tem uma primeira etapa que é uma atividade individual e a última etapa, que é a sentença escrita, também é individual, para que eu possa compreender o trabalho em grupo e também o desempenho individual. E assim, eles realizam a produção desses. Tudo isso vai sendo colocado para julgamento, gerando engajamento, compreensão do rito processual na prática, e nós temos aí a atuação real com inteligência artificial. O site do projeto, com todas as informações, está aí nesse QR Code. Eu agradeço pela atenção, pela oportunidade. Obrigado, equipe, e sucesso para nós nesse semestre. Nós Obrigado. agradecemos.